dos homenageados dessa 37ª edição do Festival de Cinema de Gramado é o diretor de fotografia Ivo Samansky. E é com ele que nós vamos conversar agora. Então, como é que é ser homenageado no Festival de Cinema? Bom, fiquei muito feliz nessa homenagem e, como eu digo sempre, quer dizer, quando eu recebi a informação foi surpresa, né? A gente, claro, se emociona e, como eu digo, daí a gente para pensar que o tempo que passou, né? Que foram 50 anos, a gente não se dá conta. E, então isso é muito bom, a gente fica muito feliz, fico muito feliz também pela classe cinematográfica do Rio Grande do Sul, onde que a gente é amigo de todos e conviveu com toda essa turma e que me indicaram, né? A comissão aqui do festival também. Então, fica feliz pela sua homenagem. São aquelas coisas que não, como se diz, não tem preço que pague. Essas homenagens, a sinceridade, a simpatia que tem com a gente pelo um trabalho desses 50 anos de cinema, sempre fazendo cinema. E conta pra gente um pouco da sua história, como é que começou esse envolvimento com o cinema? Bom, na verdade, como já me perguntaram, qual é o momento que eu resolvi fazer cinema? Eu não tive um momento, porque eu nasci dentro do cinema. Meu pai fazia cinema. Então, desde criança, menino, né, o pai produzindo, fazendo cinema, e aí foi uma consequência natural, seguindo as atividades desde jovem. Até porque eu faço 50 anos de cinema, considerando como profissional mesmo, que eu comecei na TV Piratini em dezembro de 59, quando inaugurou a TV Piratini, e na televisão, na época era tudo ao vivo e filme. Então eu trabalhava com cinema, com filme, para a televisão. Então, dessa data que eu conto, os 50 anos. Mas antes disso, já desde menino, já com 13 anos, 14, ajudava o pai no laboratório, fazendo filmes, nas férias, viajando junto para fazer filme. Então, uma coisa assim que eu não sei o que é ser fora do cinema, viver fora do cinema, porque toda a vida foi. E nesses 50 anos já aconteceram muitas mudanças, assim, o que o senhor destacaria das mudanças que aconteceram no cinema? Bom, um aspecto que eu marco o seguinte, que o cinema, quer dizer, eu morri e comecei de novo. Porque o cinema era muito intenso, daí começou a parar o cinema, a diminuir o cinema, em função de que a televisão começou, a eletrônica começou a avançar, alta qualidade, os grandes cinemas, no locais, problemas imobiliários, locais assim, no ponto estratégico da cidade, começaram a dar lugar ao setor imobiliário, né, fechar cinema, foi fechando cinema, a televisão crescendo, né, muito, e levando o filme para dentro das casas, o problema do perigo das ruas, então foi toda uma cultura que foi mudando e fez com que o cinema foi parando, os incentivos, como já não tinha uma bilheteria, poucos filmes, não tinha incentivo nenhum, o cinema praticamente parou. Teve um período, assim, uns 2 anos, que o cinema não existiu. Bom, terminou o cinema. Aí começou uma nova geração de cinema, até porque o tempo do governo Collor, que deu a última martelada e terminou o que restava um pouquinho. Que de repente, males que vem para bem, daí foi surgindo um novo conceito. É quem faz cinema hoje, essa juventude dos anos 80 para cá, começaram no Super 8 e apaixonar por cinema, e já acompanhando nessa eletrônica, começando na mesma película ainda, e foi formando uma nova cultura. E surgindo os apoios, a Lei Rouanet, a LIC, Funproartes, dos municípios. E aí, então, começou a surgir um novo cinema. Também as casas exibidoras, que aquelas casas imensas que foram todas fechadas, casa de 1.800 lugares, tinha um cinema de 1.600 lugares. Isso terminou, então surgiu aí nessa decorrência o cinema do shopping. São várias salas pequenas, mas com toda uma segurança, em termos que as pessoas podem ir à noite assistir um filme sem aquele problema que hoje vivemos em sair, né, na criminalidade. Então, esse é um novo conceito de cinema. Então, eu convivo assim com 2 cinemas. Aquele anterior, que eram os grandes cinemas, película, tudo, filme, e o cinema de hoje, que passou para o audiovisual, aonde que nós estamos nessa mescla do digital
passando para a película e já o próprio digital já utilizando como sala de cinema. Né? E aí foi esse espanto em termos da eletrônica que fez com que a qualidade de imagem é espetacular. Como eu digo sempre, cinema é estritamente mecânico, todo o processo de uma película. E a mecânica estacionou, quer dizer, a mecânica não tem que evoluir muito. Agora, a eletrônica é essa coisa fantástica. E hoje estamos com câmera exatamente com a mesma qualidade de uma película. Alta resolução, está se começando agora em termos de equipamentos de top de linha e que vai substituir indiscutivelmente a película. Por enquanto ainda muita coisa se faz em digital, né, e depois se faz o transfer para a película, mas hoje já os cinemas todos estão já em alta qualidade, definição também de projeção, porque uma coisa depende da outra. Então, alta resolução em projeção, alta resolução em captação de imagem. Então, hoje o nosso cinema vai ser digital, via satélite, já está nesse mundo. E tem que acompanhar. Né? Lamento meu, né? Eu fiz os cálculos uma vez que eu tinha rodado já 350 e poucos mil metros de filme, que daria quase 1 milhão de peças, porque no cinema o filme está medido por peça. Então, esse está terminando. Hoje é tudo digital, estou gostando do digital, dessa última tecnologia. O filme que o ano passado era em Gramado, longa, O Neto Domador de Cavalo, foi um filme que eu fiz todo ele em digital. E hoje entra nos cinemas de grande tela, quer dizer, o povo não sabe, a população não sabe distinguir o que era a película e o que é o digital. E qual a mensagem que o senhor deixaria para essas novas gerações que estão ingressando agora no cinema? É fazer cinema, é continuar. Né? Então, pegando uma nova fase do cinema, quer dizer, muito bom, porque se ficasse naquela coisa da película e começasse a parar todo aquele que você viveu naquela fase, depois entrando na transição, que sempre são lenta, hoje já não é mais transição, hoje já é uma realidade esse digital. E fez com que também criasse as escolas de cinema, né, especializadas. Até eu dou aula numa escola de cinema na área de fotografia. E então os jovens hoje vejo ser muito entusiasmados, muito empolgados, né, e consciente do que tem o cinema, tem esse campo da televisão. Quer dizer, uma coisa que se espera que amanhã depois as televisões terá assim, produtores independentes produzindo para as cadeias de televisão. Então é importante esse mercado que começa a abrir, que vai abrindo cada vez mais, que também não adianta fazer cinema e não gostar de cinema e não produzir cinema, não fazer cinema. Sai de uma faculdade de cinema, no curso técnico de cinema, e está desempregado, também não é coisa. Mas então ele vem abrindo, né, um leque de atividade nesse sentido, né, que vai dar condições ao profissional e que, como toda profissão, né, depende exatamente da capacidade de cada um, de desenvolvimento, de dedicação, né, e aquela coisa que tem que ser de dentro para fora. Não adianta achar cinema, que ele é global, é bonito, é fantástico, né, ser apaixonado, eu vou fazer cinema só por falar. Não, ele tem que gostar do cinema, ele tem que ser de dentro para fora. Né? Não pode ser assim, querer ser, como eu digo sempre, faz um curso, digo mesmo nas aulas, não pode ser um Godard, sai da faculdade, um Godard que vai sentar numa cadeira e dirigir grandes filmes. Não, ele tem que conhecer o cinema desde o ABC, embora que se termine a faculdade, saber todo o segmento, todas as atividades e, como eu digo, é botar a mão na graxa. Tá bem, muito obrigada. Para a cobertura da 37ª edição do Festival de Cinema de Gramado, Daniela Ramires.